Sejam bem-vindos aqui à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e a partir de hoje vocês vão me ver aqui com frequência fazendo análises políticas sobre artigos, inclusive, publicados aqui na Revista Fórum. Queria agradecer a meu amigo Rovai e a Adri De Lorenzo pelo convite, e é um prazer fazer parte dessa família que eu acompanho há muito tempo. E como primeiro vídeo hoje aqui na Revista Fora, a gente vai falar sobre a inelegibilidade do Bolsonaro de novo. Como assim, Carlito? O Bolsonaro foi considerado inelegível de novo? Não, ele já tem uma outra condenação por inelegibilidade, que é aquela que envolve o rolezinho que ele deu junto com o Braga Neto no dia 7 de setembro de 2022, só que como até mesmo o Bolsonaro tem direito à presunção de inocência, direito ao contraditório e ampla defesa, o famoso devido processo legal, ele junto com a defesa e a defesa do Braga Neto também, entraram com recurso ali no TSE para que se tivesse a reversão da decisão que tornou o Jair Messias Bolsonaro inelegível. A gente precisa lembrar que a primeira condenação dele já tinha saído em junho do ano passado, ainda pelaquela denúncia formalizada pelo PDT, naquela reunião que ele fez com embaixadores, onde atacou a democracia brasileira, atacou o sistema eleitoral brasileiro e, mais especificamente, atacou também a urna eletrônica brasileira. Neste caso, que inclusive o ministro Alexandre de Moraes tomou a decisão na sexta, dia 24 de maio, mas só publicou a decisão no dia 26, e inclusive a defesa do Bolsonaro tem 3 dias para recorrer ao STF, eu vou explicar toda essa bagunça, que está até engraçado de certo modo. Essa outra situação foi uma denúncia formalizada pela senadora Soraya Tronic, que também foi candidata à presidência da República em 2022, e que formalizou uma denúncia por abuso de poder político e abuso de poder econômico contra Jair Messias Bolsonaro e Braga Neto, por estar utilizando a coisa pública para poder fazer campanha política no evento que aconteceu inicialmente em Brasília, no 7 de setembro de 2022, e depois no Rio de Janeiro, né, quando se comemorou ali o bicentenário da independência do Brasil. Tanto o candidato naquele momento à presidência quanto o candidato a vice utilizaram o aparato da coisa pública do Estado para poder se beneficiar de alguma maneira e fazer campanha ali, né, utilizando a coisa pública para se promover algo que a legislação eleitoral veda. E aí aqui na Revista Fórum tem um artigo muito importante publicado pelo Ivan Longo, parabéns Ivan pelo artigo também, que traz aqui que a defesa do Bolsonaro não vai desistir. Por quê? Eles entraram com o recurso pedindo para o ministro Alexandre de Moraes revisasse a decisão, ou alterasse a decisão, perdão, que culminou ali na inelegibilidade do Bolsonaro, mas vendo que não teria muito sucesso, né, protocolou, na minha análise pelo menos, de qualquer jeito, só para gerar um fato político barra jurídico, porque o Bolsonaro já foi para as redes sociais dizer que ele está sendo perseguido, porque ele é muito perseguido pelo judiciário brasileiro, e que é uma vergonha, e que é isso, e que é aquilo, e na verdade não. A lei está sendo basicamente cumprida. Inclusive, essa decisão, ela é bem importante porque, lamentavelmente, ainda tem muita gente que tem achado que o Bolsonaro ficará impune pelos crimes que ele teria cometido, né? Tanto no âmbito eleitoral, da política, quanto no âmbito criminal, quando ele se envolveu ali, por exemplo, em tese, na tentativa de golpe de Estado, quando ele se envolveu em tese na falsificação dos cartões de vacina, tanto dele quanto da filha, e quando ele também, em tese, roubou o patrimônio público ali, a coisa pública, vendendo as joias que o Estado brasileiro teria recebido de presente e que ele teria mandado vender fora do Brasil. Então, estas punições ainda virão. Tanto que tem muita gente aí questionando se ele vai ser preso, não vai ser preso, se ele vai conseguir recuperar a elegibilidade, se ele não vai conseguir recuperar a elegibilidade. Eu queria dizer para você, meu amigo, que está me assistindo aqui hoje, tá? É mais fácil uma vaca voar, é mais fácil você estar dentro de um avião e ver uma vaca passar voando do seu lado, do que o ex-presidente Jair Bolsonaro recuperar os direitos políticos no que diz respeito a ele poder estar elegível ou não. Isto não irá acontecer. Ele não vai poder concorrer em 2026, não vai poder concorrer em 2028 e provavelmente não poderá concorrer em 2030 também, porque é provável que ele ainda esteja preso em 2030. E aqui no artigo publicado pelo Ivan Longo traz o seguinte, ó: Bolsonaro não desiste e após decisão final do TSE ainda tenta reverter a inelegibilidade. Carlito, ele vai tentar reverter essa inelegibilidade aonde? Olha a grande ironia. Ele vai tentar reverter essa inelegibilidade no STF. E é interessante, né? Porque um indivíduo que tentou dar um golpe de Estado, que atacou a democracia brasileira,
tentou ali por várias vezes ali atrapalhar o processo eleitoral brasileiro, falou em golpe de Estado abertamente, sem medo nenhum das consequências. Agora ele está até um pouquinho mais manso, que percebeu que vai para o xilindró, mas o cara que defendeu tudo isso, atacava as instituições democráticas, entre elas o TSE e o STF, agora está fazendo uso do seu direito à presunção de inocência, contraditória e ampla defesa. O que me chamou a atenção nesse pedido feito aqui pela defesa do Bolsonaro é que na decisão formalizada pelo ministro Alexandre de Moraes, ele disse que não dá para deferir o pedido, né? Por isso que ele teve uma decisão contraditória, contrária ao pedido da defesa do Bolsonaro e a do Braga Neto também, porque para ele poder fazer isso, né, para ele poder mudar a decisão, teriam de ter fatos e provas novas, algo que não existe neste momento. Então não dá para mudar esta decisão. E eu, como eu já disse aqui, vou repetir, eu acredito que isto faz parte de uma estratégia da defesa do Bolsonaro. Por que você acha isso, Carlito? Porque ele quer tentar criar uma narrativa de que o que está acontecendo com ele é a mesma coisa que aconteceu com o presidente Lula no caso da Operação Lava Jato. Só que tem dois problemas que o Bolsonaro esqueceu de acrescentar para ele tentar criar uma narrativa. A primeira, conluio entre o Ministério Público e a Justiça, e a segunda, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, porque foi quem, de acordo com inclusive a denúncia feita ali, formalizada pela defesa do Lula, que conseguiu reconhecer que o Sérgio Moro era um juiz parcial, teve acesso aos materiais ali da Operação Spoofing, né, que a Polícia Federal encontrou aqueles diálogos trocados ali em grupos de Telegram com participação em tese de membros do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, membros do Ministério Público Federal e também com a participação de diálogos entre Sérgio Moro e Dallagnol. As condenações que foram atribuídas ao presidente Lula e a outras figuras que foram presas ou condenadas no âmbito da Operação Lava Jato caíram por terra por conta da parcialidade do Sérgio Moro, que ficou evidente desde sempre, né? Quando ele, por exemplo, apareceu do lado ali de vários membros do PSDB participando em evento, depois a condução coercitiva do presidente Lula, a condenação sem provas no triplex do Guarujá, né? A apresentação daquele PowerPoint patético do Deltan Dallagnol, do não peçam provas porque crime de lavagem de dinheiro, né? E esse tipo de crime não deixam provas, né? A gente tem aqui as convicções de todo o contexto, tanto que ele teve de pagar, né, foi condenado a pagar uma indenização ao presidente Lula pelo famoso PowerPoint dele. E aí o que aconteceu no caso do Bolsonaro agora? Ele quer tentar copiar a mesma história, só que não vai conseguir. Porque diferente do que aconteceu com o presidente Lula, no caso do Bolsonaro tem até gente reclamando que estão dando direitos demais ao Bolsonaro. E por incrível que pareça, tá, gente? Não estão dando direito demais não, tá? Estão dando para ele realmente o que ele tem direito, que é a presunção de inocência, contraditório e ampla defesa. E aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está presente, inclusive, no artigo publicado pelo Ivan Longo lá na revista Fórum, aqui na revista Fórum, traz o seguinte, ó, palavras do ministro Alexandre de Moraes, entre aspas, a controvérsia foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto, de modo que alterar a conclusão, ou seja, já tem uma decisão que gerou acórdão, a conclusão do acórdão, recorrido, pressupõe revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, providência que se revela incompatível com o recurso extraordinário. Inclusive, o recurso que foi feito nem serve para o que foi pedido para ser feito. Por isso que eu estou falando que, para mim, isso é mais para gerar um fato político / jurídico do que realmente para a defesa tentar recorrer. A defesa do Bolsonaro tem até 3 dias, né, após a publicação da decisão para poder recorrer, olha a ironia, ao STF, e a situação não tende a ser positiva. Por quê, Carlito? Porque, em via de regra, o STF não costuma ser uma corte revisora de decisões tomadas pela Justiça Eleitoral, em específico no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, vulgo TSE. E para a coisa ficar melhor aqui, né, do que diz respeito a tudo isso que a gente está trazendo, no caso especificamente do Bolsonaro e do Braga Neto, eles ainda foram condenados a pagar ali também uma multa, tá? No caso do Braga Neto, uma multa de 420, no caso do Bolsonaro, perdão, uma multa de 425,6 mil reais, e no caso do Braga Neto, 212,8 mil reais, além, evidentemente, da inelegibilidade que ambos estão enfrentando neste momento, né? Então, olha que situação complexa, né? O Bolsonaro, né, tá com 2 inelegibilidades. Se tiver mais uma, vai pedir música no Fantástico. Fantástico, inclusive, que o velho da Havan agora começou a acompanhar, né? Por incrível que pareça, o velho da Havan
um dos maiores propagadores de fake news durante o período ali que o Bolsonaro esteve no poder, durante o período da pandemia da Covid-19, foi vítima de fake news dos bolsonaristas. Meus amigos, esse país realmente não está para brincadeira. Mas fazendo análise desse artigo aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo, é isso. Ele quer gerar um fato político / jurídico. Ele sabe que não tem nenhum problema na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele quer criar a narrativa de que ele é perseguido. O grande problema é quando você pega um ladrão roubando em flagrante, no ato do cometimento do crime, é meio difícil você dizer ali que não, esse indivíduo não cometeu o crime não, a pessoa condenou ele aqui porque perseguiu ele. No caso do Bolsonaro você tem prova testemunhal, provas gravadas, né, aquele meme do ladrão e vacilão poderia caber bem na testa do clã Bolsonaro, porque eles fazem questão de produzir provas contra eles. Quando não o clã, pessoas do entorno do clã, né? É o caso da Zambelli, que produziu provas contra ela, é o caso do Flávio, que produziu provas contra ele, é o caso do Ramagem, que a polícia encontrou na casa dele computador da ABIN, celular da ABIN, é o caso do próprio Jair Messias Bolsonaro, que gravou a reunião defendendo um golpe de Estado, por exemplo, transmitiu a reunião que ele fez com os embaixadores, que culminou com a sua inelegibilidade também, e neste caso agora, o imbrochável, imorrível, como é que ele fala? É imbrochável, imorrível e incomível, né? Que é os 3 R's que ele diz, que os 3 I's que ele diz, né? Tem de acrescentar agora o 4, né? Que é imbrochável, incomível, imorrível e inelegível também, tá bom? Grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo aqui da Revista Fórum. Valeu!